Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Energia Positiva e agora o que eu faço? Esse é um programa criado para aportar ideias positivas que nos ajudem a superar a crise que a odontologia mundial está vivendo atualmente. Vamos superar essa crise justamente trazendo ideias positivas para enfrentar o impacto social e econômico que ela está trazendo no mundo. Hoje, vamos entrevistar o Dr. Roberto Maciel, que é autor de numerosos livros, eu tenho vários deles já, e é um conferencista internacional que já deu palestras em quase todos os lugares do mundo. É uma pessoa muito reconhecida internacionalmente. O tema do Dr. Roberto Maciel é Agora para onde vamos? É possível vender saúde? Muito bom. Muito obrigado por você ter aceitado, Dr. Roberto, né? Eu te falo que o objetivo dessas entrevistas é ajudar as pessoas que estão atravessando essa crise pessoal ou profissional a conseguirem enxergar seu real valor, a conseguir que elas consigam realizar seus sonhos e estabelecer metas já construídas para conseguir uma vitória permanente. Ou seja, que elas tenham algum lugar para onde começar sua nova vida. Porque eu acho que depois dessa epidemia aqui, todos nós teremos uma nova vida, né? E como a gente consegue isso? Trazendo gente que é o Dr. Roberto, né? Com todo o seu conhecimento, que vai passar agora para você. Dr. Roberto, boa tarde. Boa tarde, Moacir. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer. Nós, como participantes direto de todo o processo, né, podemos aí expressar as nossas ponderações acerca do que estamos passando. Muito bem, doutor Roberto. Para iniciar, eu te comento que todos os países estão sofrendo com afastamento social para impedir a contaminação pelo coronavírus, para achatar a curva de crescimento. Como esse isolamento está afetando a odontologia e quais as principais lições que a pandemia pelo coronavírus vai deixar para nós cirurgiões dentistas? Perfeitamente. Nós, na verdade, não estávamos apropriadamente preparados. Ninguém estava preparado para isso, naturalmente, não é? Eu penso que a odontologia, talvez, é difícil comparar, mas mais do que muitas profissões, a odontologia todos nós vamos ter dificuldades de nos adaptar e de criar e desenvolver uma nova estratégia de trabalho, já que o nosso trabalho basicamente é de contato, é de procedimento e de contato, portanto, vejo dificuldades aí significativas para nós nos adaptarmos a essas novas etapas. Muito se diz, mas ainda não temos uma ideia. Eu tenho conversado com alguns amigos de outros países, onde, por exemplo, Itália e Espanha, onde isso já está um pouco mais, né, o vírus já se consolidou, e estão todos um pouco perdidos. Em que pese, nós, nesse momento, principalmente o Brasil, nos tornamos um país de infectologistas, né? Então, são muitos palpites, muitas opiniões, e quase sempre sem grandes fundamentos. Eu acho que a odontologia, Moacir, já vem entrando num processo de declínio há muitos anos, claro, isso todos nós sabemos, né? E tenta-se criar novas vertentes, novas possibilidades para dar uma sacudida, uma renovada. Algumas novas especialidades têm sido muito bem-vindas, mas eu acho que é um momento muito importante de reflexão. E é um momento ímpar do ponto de vista com dois viés. Uma vertente do mercado de trabalho e uma vertente de conteúdo de grade curricular, não é? E era um momento muito interessante, isso já vem sendo necessário há muitos anos, de que eu agora nessas lives, aí nós observamos que foram 500 mil trabalhadores do mercado dos bares foram afetados, mas já estão se mexendo, as empresas estão se mexendo, nos países mais avançados estão todos já se mexendo. E a nossa pergunta é, a odontologia está se mexendo? Né? Quer dizer, os órgãos diretivos, as universidades, as entidades, os conselhos, era um momento muito interessante de fazer uma responsável reavaliação, porque, né, se nós formos considerar esse aspecto mercadológico, né, começa-se por avaliar a nossa relação de mercado, por exemplo,
por exemplo, comparando aos Estados Unidos da América. Não é? Temos aí, esse ano, quase já praticamente, se não já completaram, 500 faculdades de odontologia. No Brasil, Enquanto sim. Estados Unidos, no Brasil. Enquanto que os Estados Unidos, com aquela sua economia, pouco mais de 50. Quer dizer, era um momento interessante porque nós estamos, é o último comentário, nós estamos assim nós temos uma tradição, em geral, no Brasil, de culpar a janela pela feiura da paisagem. A nossa questão estrutural é muito dramática, a nossa questão primária. O país não vai bem, não vai bem do ponto de vista ético, moral, há um declínio geral do pensamento, estamos muito atrasados em relação ao primeiro mundo no que se refere à intelectualidade, ao aspecto científico, ao aspecto ético, e a odontologia segue esse processo, quer dizer, então há uma grande população de dentistas. E, se me permite um último comentário, é de conteúdo. Eu, como você sabe, eu atuo numa clínica médica, uma medicina avançada, com um dos grandes nutrólogos do país, o Dr. Naif Tadeu. Há muito tempo que está se observando, de uma forma muito concreta, um declínio do processo imunológico da população em geral no mundo todo, por vários fatores de modernidade. Mas eu quero aproveitar, eu quero aproveitar isso que você falou agora para te perguntar o seguinte: vamos aproveitar aqui realmente o teu grande conhecimento em algumas áreas pouquíssimo conhecidas pelos dentistas. O sistema imunológico, que vem aquilo que você estava falando. Sabemos que o sistema imunológico é um sistema de estruturas e processos biológicos que protegem o organismo contra doenças, não é verdade? Desse modo, como que ele deve funcionar corretamente para detectar imensa variedade de agentes, de vírus, parasitas, para distingui-los do tecido saudável do corpo humano, né? Então, todo esse processo imunológico está realmente no campo das diretrizes do cirurgião dentista? Esse processo está no campo de todas as áreas da saúde. E nós, dentistas, estamos um pouco atrasados nessa percepção, do ponto de vista da grade curricular. Nós temos, por exemplo, um amigo comum, Moacir, que é o Dr. Omar Soares, né? Professor, chairman de ATM nos Estados Unidos, na Luterana e na New Jersey. Há anos que ele comanda a pós-graduação dele em ATM, em DTMs, etc., e dentro do conteúdo, de uma forma bastante ampla, tem a grade curricular a disciplina imunologia. Quer dizer, então, é responsabilidade primária de todo profissional da saúde se inteirar minimamente. Nós, dentistas, convivemos com os pacientes 1 ano, 2 anos fazendo ortodontia, reabilitação oral, e passa muito ao lado, olimpicamente, a saúde primária do paciente. Então, é isso que nós estamos falando em relação a conteúdo de revisão de universidade. Nós não vamos ter muito tempo aqui, mas é muito importante nós tomarmos consciência clara do processo epigenético, que é acima da genética, isso já a partir de 2013, depois do encerramento do projeto Genoma, né, nos inteirar do genoma, do epigenoma nutricional, que é a grande importância de nós dentistas, como todos os profissionais, entender um pouco mais da essência do DNA, do DNA não codificado, quer dizer, do DNA que era anteriormente chamado DNA lixo, porque ele pode ser modificado no sentido de corrigir algumas mutações de algumas doenças, e a base dessa mutação são os aminoácidos essenciais e não essenciais e as proteínas e tal, que estão dentro da nutrologia, que é coisa primária, que é disciplina primária, que nós temos que inserir dentro do nosso campo de trabalho. E, além desse processo, o que se conhece como neuroplasticidade, não é? Que é a mudança do metabolismo geral a partir da mudança da fisiologia cerebral, é coordenada por uma situação ideal, de meta ideal, na curva da saúde da doença. Certo, então, realmente o Brasil, como todos os países da América Latina, está um pouco atrasado no estudo da parte imunológica, né? E isso eu acredito que deve mudar daqui para frente, né? Eu acho que vai se dar uma ênfase um pouquinho maior. Mas existe um outro tema
que eu gostaria muito de comentar com você, e você fez uma citação leve sobre o assunto, que é essa capacidade fantástica que o cérebro tende a se adaptar, remodelar, de acordo com as novas experiências, que é algo que é fascinante para mim. Você poderia, por exemplo, nos explicar o que é plasticidade cerebral, ou a neuroplasticidade? E se o entendimento nessa prática clínica, dessa moderna modalidade, que é a neuroplasticidade, está ao alcance do dentista, que para mim é algo fascinante. Eu estudo bastante, já temos conversado sobre esse assunto, mas acho que é uma oportunidade de você comentar alguma coisa para todo mundo que está nos assistindo agora. Perfeitamente. Quer dizer, o conhecimento atual das neurociências abriram espetaculares possibilidades para as áreas da ciência. O dentista está dentro desse processo. Vamos aqui fazer um exemplo para os amigos, uma ilustração. Nós, quando nascemos, o homem, o indivíduo, quando ele nasce, ele é um dependente completo, ele não tem uma organização cerebral pronta, né? Ele é um processo inacabado. Então, durante um ano, o bebê ele não consegue ficar de pé. Mais 2, 3 anos, ele não consegue ter um raciocínio lógico. Se nós formos comparar com outros mamíferos, por exemplo, a girafa, ela nasce e em 45 minutos ela já está de pé. O golfinho já nasce nadando. A zebra já em 45 minutos já está correndo buscando seu próprio alimento. Isso do ponto de vista da formação cerebral é pelo fato de que o nosso cérebro ele é inacabado. Todas as informações, experiências que o bebê, a criança e o adolescente vão incorporando no cérebro, vão sendo a estruturação definitiva do sistema nervoso central. Então, o cérebro é plástico. Ele cresce, ele se desenvolve, ele se formata de acordo com as experiências que o indivíduo passa ao longo da vida. Quando nós já somos adultos, isso hoje em dia já se sabe que pode ser uma terapia. Ela é complexa, mas ao mesmo tempo simples em nível de entendimento e de prática, de procedimento. Se você me permite, vou dar um exemplo. Vamos. Os motoristas de táxi de Londres, eles durante um certo tempo não tinham permissão de usar o GPS. Então, os indivíduos até os 60 anos de idade cumpriam a sua reforma, aposentavam, mas estão ainda com a idade muito disponível para o trabalho. Muitos, com os Ubers da vida e tudo mais, foram para serem motoristas de táxi. Mas a prefeitura, daquele senhor agora, que felizmente saiu do vírus, a prefeitura lá exige uma prova. E nessa prova, o indivíduo ele tem que saber de cor 35 mil ruas de Londres e 35 mil pontos turísticos. Eles têm 3 anos para aprender isso. E o cérebro naturalmente, o cérebro já estaria com certo grau de dificuldade. Entretanto, 100% com o treinamento da plasticidade cerebral, eles passam nessas provas. Quer dizer, então, por toda a vida, o indivíduo tem essa possibilidade de modificar o padrão das conexões cerebrais, o padrão das sinapses. E nós temos ferramentas para estimular, para reforçar ou para restaurar essas conexões. Eu diria que o cérebro envelhecido, então, ele é altamente receptivo a desafios? Concordamos nisso? Ele é receptivo a desafio por toda a vida. Quando ele perde a capacidade do desafio, ele é um cérebro praticamente morto. Agora, para que isso aconteça, existem alguns critérios absolutamente fundamentais. O primeiro deles é que o cérebro tem energia mitocondrial. O cérebro precisa de muita energia para cumprir as suas tarefas eletroquímicas. E de onde vem essa energia? Vem exatamente do fluxo respiratório, na absorção do ar atmosférico, pela ventilação pulmonar, na formação da oxihemoglobina. 30% dos nossos 6.000 ml de respiração por minuto, que é a taxa ideal, 30% é para o cérebro. E lógico que a partir daí nós dentistas estamos implicados, porque temos uma intimidade anatômica muito grande da cavidade oral com as vias respiratórias. Em todos os ciclos de vida, o processo respiratório ele está associado a muitas doenças, a muitos transtornos cerebrais, desde criança até os idosos.
Então, a gente sabe hoje que o cérebro ele tem uma constante modificação no seu crescimento, né? Desde o início, ele se modifica, né? Que você tem algumas condições para que ele se mantenha saudável, como são boas horas de sono, diminuição de estresse e muitas outras coisas que a gente vê no dia a dia, né? Mas me diz uma coisa, o que o dentista precisa saber hoje sobre o metabolismo circadiano, o sistema linfático, não linfático, o sistema linfático, que é o sistema de limpeza do cérebro, tá? E quais são esses benefícios para os nossos pacientes? Como é que a gente pode absorver isso e aí trazer para os nossos clientes essas informações? Perfeitamente. Na medida que nós temos a prioridade do dentista é sempre estar atento ao nível do fluxo respiratório e absorção do ar atmosférico dos pacientes, em todas as idades, para que ele tenha a base, a unidade básica da vida, que é o oxigênio. Muito bem. Aqui vale em 2 minutos nós vamos tentar resumir. Há mais ou menos 8 anos para cá, na Universidade de Rochester, foi identificado, e isso já está hoje completamente consolidado, esse conhecimento e a sua importância, o chamado sistema linfático. Uma das perguntas para a senhora cientista sueca que comandou esse trabalho era por que os cientistas demoraram tanto a descobrir o sistema linfático pela sua vital importância. Então, ela comentou claramente de que só foi possível porque só se consegue identificar esse sistema no cérebro vivo. E nós até então estudávamos o cérebro em cadáveres e etc. O que é o sistema linfático? É um sistema conduzido pelas células da glia. O indivíduo... e aí entra de novo o dentista. Entra o dentista na medicina do sono, na odontologia do sono, nas nossas implicações com essa nova e espetacular área da ciência. O indivíduo normal, o indivíduo que tem um padrão normal, são pouquíssimos, normal do ponto de vista da arquitetura do sono, naturalmente, são pouquíssimos, né? O sono é um luxo para pouquíssimas pessoas hoje da população do mundo, mas vamos colocar que o indivíduo normal ele tem 3 estágios de um sono em sequência. O estágio 1 e 2 são estágios leves, mais ou menos como se fosse uma preparação para o sono, que é o estágio 3, e logo o estágio REM, que é um estágio de muita energia, que é o estágio do sono, dos sonhos, do estágio da fixação das informações na memória, etc. No estágio 3 profundo do sono, é um estágio onde o indivíduo, todos nós já observamos isso, coloca o dedo por baixo do nariz de um bebê, porque ele está gelado, ele não tem pulso, ele não tem batimento cardíaco. Não é? Por quê? Porque esse é um artefato da natureza que o indivíduo no sono profundo, ele praticamente só funciona no basal, porque neste momento, nessa fase do sono, o organismo explode na produção de substâncias fundamentais à vida. O metabolismo ele é realizado exatamente nessas fases do sono. Contudo, nessa fase, se nós observarmos uma eletroencefalografia, o traçado eletroencefalográfico do indivíduo nesse momento de sono profundo é basal, é muito baixo. Como a atividade eletromiográfica, a atividade elétrica química é muito baixa, há uma queda na temperatura cerebral, que pode ser medida hoje em dia, né, através do hipotálamo, que é um processo chamado BTT, Bright Thermal Tunnel. Muito bem, quando o indivíduo normal abaixa a temperatura, na fase 3 do sono não REM, abre-se um espaço intersticial, um espaço que vai até 30%, 40% de possibilidade. Por esse espaço, o líquido céfalo-raquidiano, faz a varredura dos metabolitos, a varredura dos processos do metabolismo cerebral. Esse sistema chama-se linfático. É absolutamente importante em toda a nossa vida, em todo o ciclo de vida. O Alzheimer é apenas a ausência de um grupo, por exemplo. Claro, existem as questões genéticas, mas o Alzheimer basicamente é o acúmulo de beta-amiloides que faz com que o indivíduo perca as conexões dos neurônios, porque os beta-amiloides não foram limpos, não foram excluídos pelo sistema linfático. Então, muitas doenças cerebrais, muitos transtornos, muitas alterações neurocomportamentais está associado ao sono, porque o indivíduo não faz o sistema linfático.
Então a gente chega à conclusão de que nós temos que dormir bem. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que durmo excelentemente bem, né? Isso eu tenho O bastante. sono dormir é viver, né? Isso é bom. Agora, a nossa sociedade é uma sociedade americanizada, é uma sociedade de Nova York. São Paulo também é assim. Acordado o chamado 24 horas/7, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, em sono ruim, né? Então, há um declínio imunológico, porque o processo imunológico também ele é reforçado e digamos, consolidado exatamente na fase do sono profundo. Quem não tem o sono profundo está predisponente a doenças primárias, a câncer, aos processos oncológicos gerais, aos processos químicos de depressão e diabetes 2 e assim por diante. Então, o sono é vida. Muito bom. Roberto, uma das coisas que eu sei que você estuda muito é do bruxismo. Então, como é que está com essa quarentena, o sono da população? A gente já está conversando sobre isso. Mas vamos acrescentar algo a mais, né? Qual é o status atual do bruxismo do sono? Vamos trazer o bruxismo e o sono, vamos juntar os dois e com o teu conhecimento, sei que é excelente, você tem livros publicados nessa área. Como é que está isso hoje? Bruxismo e o sono. Pois é, isso... Difícil. Não, a cada dia nós temos mais agressões ao nosso sistema, né, geral imunológico. O bruxismo é chamado do sono, em que pese temos também uma vertente do bruxismo em vigília. Mas o bruxismo em vigília é mais, digamos, fácil de ser, do ponto de vista terapêutico, controlado, né? O bruxismo do sono é muito difícil. Pela Organização Mundial de Saúde, o bruxismo do sono já é uma doença. Agora, a nossa odontologia, Moacir já ultrapassou os 10 anos de formado, né, Moacir? Nós estamos Mais ou juntos menos, no estou processo chegando, de uma né? pós-graduação. Eu sei a sua vida de formado. Nós já somos Muito bem. da velha guarda. A velha guarda, já estamos aí algumas gerações. O que passa é que há um equívoco histórico da odontologia, desde 4, 5 gerações, décadas, que é o bruxismo ser considerado dentro de um processo de causa e efeito só utilizando placas oclusais, né? Quer dizer, isso, de fato, com o nível de conhecimento que existe nesse momento, é inadmissível que não vamos desmerecer, claro, o aparelho interoclusal tem ali as suas proteções, tem uma série de possibilidades, mas isso é muito pouco para o atual nível de conhecimento que nós temos nesse momento. E com esse avanço das neurociências e o que está disponível, digamos, de conhecimento para ser aplicado, é o que se chama de medicina translacional, odontologia translacional. É pegar os estudos avançados e levá-los para a prática clínica real. O que nós hoje estamos dominando muito bem são exatamente a questão dos neurotransmissores associados a bruxismo, né? E, mais uma vez, voltamos naqueles suplementos, porque existem alterações muito grandes das relações dopaminérgicas, por exemplo, serotoninérgicas, por exemplo, com o nosso padrão, do nosso modelo de vida, com o nosso modelo de vida estressado. Então, os nossos antioxidantes não estão funcionando. Então, o bruxismo, nesse momento, ele é mais um agressor para esse nosso sistema que já anda muito fragilizado, né? Mas nós temos armas para isso. Foi uma pena, porque, na verdade, nós estamos, o Moacir me permita fazer esse comentário, terminando a formatação de uma pós-graduação para São Paulo a partir de agosto, um curso de 24 meses, onde nós inserimos todos esses aspectos que nós estamos comentando dentro do conteúdo, inclusive com a presença do nosso querido professor Omar Soares, lá de Nova York, que fala de imunidade. Então, nós inserimos sono, nutrição, epigenética, neuroplasticidade, tudo mais, dentro desse nosso curso, que agora temos que esperar ver para onde vamos, que é a pergunta, para onde vamos, né? De qualquer forma, Marcelo, eu quero retomar aqui o raciocínio e dizer o seguinte, olha, nós precisamos de aprender a vender saúde. O que passa é que agora o vírus já tomou conta, muita gente, ou seja, ao que parece pelos estudos, 50% do pessoal da Grã-Bretanha entra no hospital, 50% já não sai mais, né? Ou seja, a doença já instalou. O que nós precisamos de começar a pensar
de uma forma muito responsável, como nós vamos cercar a doença, não permitir que a doença chegue. Quer dizer, o novo mundo, né, é exatamente como é que nós vamos evitar as doenças, reforçando o nosso organismo, reforçando o sono, reforçando os processos emocionais, reforçando os aspectos nutritivos, respiratórios e assim por diante. Então, a ciência vai caminhar para aí. O que de positivo que nós podemos tirar é essa profunda reflexão da sociedade em relação à distribuição das funções no nosso mundo moderno, né? Quer dizer, quanto ganha o senhor vereador, o senhor deputado estadual e o senhor fulano de tal, e quantos assessores tem, quanto ganha um enfermeiro, quanto ganha um cientista, um neurocientista que está pesquisando e tudo mais. Esses valores eles terão que ser substancialmente reconsiderados na nova visão do mundo. Né? E aí as pessoas, os grandes dirigentes, quando eles ficam doentes à beira da morte, aí eles começam a repensar. Né? Eles até mudam o seu parâmetro de expressão emocional. Nós vimos lá o de Londres, íamos aí o doutor, um médico, né, muito querido de São Paulo também, com o seu emocional abatido. Né? Então isso é interessante, essas lições, para a gente ver como é que está a nossa grade curricular, na medicina, na odontologia e tudo. Né? Como é que está o nosso ensino? O que é que nós estamos aprendendo? Não é? Nós estamos falando muito de cor de unha e de cor de batom, né? Estamos tocando violino e o Titanic está indo para o fundo do poço, para o fundo do mar. Sem dúvida, essas reflexões são muito válidas porque nós estamos, como você falou, nessa época de mudanças. E essa epidemia mundial veio realmente para fazer com que as pessoas pensem mais no coletivo, e os valores têm que ser revistos. Você falou sobre salários, essas coisas, é uma coisa que o mundo é chocado sobre isso, né? O jogador na Itália fez uma doação de $1 milhão, quando ele ganha 6 milhões de dólares por mês. Para mim é uma coisa insignificante. Uma pessoa como essa, quando se dispõe a fazer um ato caridoso, deve pôr a mão no coração e realmente pensar, se eu vou ajudar, realmente eu vou ajudar. Não preciso de mídia para ser mais famoso. Ele é muito famoso, e não precisava disso. Mas o mundo agradece essas doações. Não é qualquer um que tira do bolso $1 milhão e doa. Parabéns pela atitude, mas tem também as suas considerações. Voltando ao tema do sono, me diz uma coisa, a polissonografia, ela é importante para o estudo do sono? É muito importante, né? Porque nós temos questionários, as ferramentas mais simples, mais objetivas, mais popularizadas, que todos nós podemos utilizar, são os questionários. Questionários, alguns validados internacionalmente, outros nem tanto, mas o que define, de fato, a intensidade, a gravidade, a severidade de um distúrbio do sono, e para que, por tabela, nós façamos uma análise em relação ao metabolismo circadiano, que você fez até o comentário, não é? O exame do sono ele é absolutamente importante, tanto que empresas muitas empresas estão investindo de criando alternativas às chamadas polissonografias domiciliares, não é? Mas as polissonografias, exames do sono via aplicativos, etc. E isso é irreversível. Não é? Porque o exame do sono ele pode responder muitas perguntas em relação a diabetes 2, né? A obesidade, portanto, as alterações metabólicas, ao processo da depressão, inclusive, não é? Nós agora tomamos consciência estatística que um amigo de Londres nos mandou, a questão do suicídio infanto-juvenil na Grã-Bretanha, e aqui no Brasil a coisa também está brava. Então, muitas vezes, nós não percebemos os pequenos sinais, no geral, nós não temos essa orientação para perceber esses sinais dentro da nossa própria família, não é? Então, ou seja, o exame do sono está muito associado a alterações comportamentais. E isso, nós temos que ter um treinamento para observar isso aí. Veja a nossa grade curricular, como ela está precisando de ser renovada. Nós temos dificuldade de identificar um sinal dentro da boca, um sinal de câncer no seu início, né, na sua fase precoce. Temos dificuldade de identificar diferencialmente um sintoma. Né? Então, nós observamos assim, algumas coisas que nós estamos muito atrasados em relação aos países mais avançados em relação ao ensino.
Eu acho uma coisa que você falou ali, a propedêutica, ou seja, o método de exame, de análise das alterações que acontecem na boca, não são levadas muito a sério no ensino odontológico. Eu tenho uma formação que eu tive, posso dizer que eu tive sorte de aprender com um dos grandes patologistas desse país, que foi o Dr. Décio dos Santos Pinto, que trabalhava no Hospital do Câncer, e ele me ensinou a fazer um bom exame. Então, hoje, aqui no meu consultório, eu tenho a dádiva de ter ajudado muitos pacientes com diagnósticos precoces, né? E isso é algo que a juventude hoje não tem, né? Hoje a gente não consegue Lamentavelmente. que se faça um diagnóstico precoce. Eu fico chocado quando eu vejo aí tumores de boca imensos. Quando eu estudei no hospital, para mim era uma coisa normal, porque o mundo para mim estava começando, mas hoje, com todo esse conhecimento espalhado, não deveria mais existir tumores imensos, né? Isso Exatamente. é algo que Agora, tem que mudar. o meu caro, você agora, digamos, dentro desse raciocínio, imagina pessoas que têm o sintoma dor, que é muito mais ainda subjetivo do que o sinal, né? E essa dor está associada a um processo primário, oncológico, e nós não temos mesmo um bom domínio sobre isso, né? Então, essa questão das dores orofaciais crônicas, as DTMs, elas estão dentro de um âmbito muito maior de que nós temos que, não é? O sistema mastigatório ele não é isolado. E aí vem até uma lendária frase do Dr. William Osler, chamado pai da medicina moderna, de que nós temos que tratar os problemas que as pessoas têm e tratar as pessoas que têm um problema, né? Então, isso, de fato, é um momento de todas essas reflexões, né? Eu gostaria de sugerir, digamos, aí aos Ministérios da Saúde, Educação, sei lá, por aí, que convidassem, por exemplo, a pessoas né, com conhecimento consolidado há muitos anos e convidar conselhos, etc., a começar a discutir para onde nós vamos, né? Para onde nós vamos, né? A ideia seria vender saúde. Eu quero pegar uma pessoa e conduzir a sua bela saúde pela vida fora, o seu desempenho cognitivo, o seu desempenho emocional, e nós temos ferramentas para isso. Mas isso, para já, não dá dinheiro. Bom, então isso vai esperar um pouquinho. Você sabe que o mundo agora vai esperar mais um pouco, né? Essas são as Pois é, medidas que deveriam agora acontecer. o vírus, né, ele não tem preconceito. Né? Não, O não. vírus ele ataca todas as classes sociais, independente de ter ou não ter dinheiro. Vai E, chegar um momento e a idade, que os jovens, acho que nesse país eles estavam pensando, eu sou jovem, não me atinge, mas você pode ver aí que a estatística de número de jovens que estão contaminados está crescendo assustadoramente. Então, o jovem fica em casa também. Não, Marcelo, uma coisa que você comentou, não é? Eu quero se nós estivermos alcançando os amigos de Portugal, eu quero me congratular com o país, com o povo português, porque eu tenho muito carinho, porque fiquei por lá há muitos anos. Portugal deu um exemplo ao mundo, não é? Portugal está praticamente índice zero, é uma coisa impressionante. Como que a população é disciplinada para esse tipo de processo. Nós não temos a menor ideia do que vai acontecer, nem amanhã, imagine, nos próximos meses, não é? Quer dizer, acho que já está havendo um relaxamento significativo no geral. Aqui no Brasil nós temos essa questão difícil, né? As pessoas não levam tão a sério, levam uns dias e tal. Vamos ver se modifica dessa vez, porque a coisa nós não sabemos para onde vai. Porque no passado tivemos outras pandemias, tudo mais. Passado é passado, né? Agora, né, nós não podemos basear só nas resoluções que foram feitas no passado. É que nós aqui tínhamos até dificuldade ainda de saber o que é pandemia, o que é epidemia, né? Então Bom, agora, isso está mais enfim. claro. Mas você me diz... Agora, sim, Pode falar. só para completar, dentista, que faz um papel espetacular na população do mundo todo, uma jovem profissão, tem que ter, de fato, diretrizes para essas vertentes também. Quer dizer, tá bom que a gente fazia aqui, né, os botox e as harmonias faciais, ótimo, muito bem, mas agora nós temos que, digamos, ter a possibilidade de fazer o gesto nobre de tratar também das pessoas. Temos que ter formação para isso, naturalmente. Volvemos ao velho ditado, a pessoa é uma só, não existe
braço esquerdo, braço direito, necessita cavidade bucal. Somos um ente integrado e precisamos ser analisados como tais, né? Hoje eu estava conversando com um amigo dentista, que já teve a doença coronavírus, foi contaminado, e ele me disse que uma das coisas que ele fez depois foi se prontificar como doador do plasma para que se faça, então, o teste e o estudo da imunidade adquirida. E nós estamos falando da parte imunológica, você vê também, como eu vejo, que isso pode ajudar muito a criar uma nova vacina para o coronavírus. Não é verdade? É verdade. Olha como que nós temos paradoxos no Brasil, né? A terapia genética já consolidada, nós nos lembramos que em dezembro último, aí 5 meses atrás, o indivíduo entrou no hospital da USP Ribeirão Preto com poucos dias de vida, terminal, com leucemia, já com idade avançada, uma semana depois saiu andando com a terapia genética. Essa mesma terapia genética nos Estados Unidos custa aí $1 milhão e tal de dólares. E aqui, quem está desenvolvendo isso é o SUS. Olha que maravilha. Lamentavelmente, o paciente foi acidentado em Belo Horizonte, foi morto, atropelado um mês depois. Né? Esse é um processo. Agora, essa questão do reforço imunológico, ele tem que ser inserido de uma forma rigorosa em todas as áreas básicas de quem lida com pessoas. Né? Lembrar que nós estamos lidando na curva saúde-doença com pessoas em que pese nós, digamos, objetivamente, tenhamos o nosso campo de atividade aqui restrito a um espaço. Agora, né, ou seja, isso é a chamada odontologia ou medicina cartesiana. Né? Então, grandes desdobramentos científicos foram feitos pelo Cartesius, pelo René Descartes, né? Mas a consideração sempre foi o médico trabalha o corpo como se o corpo não tivesse boca, né? O dentista trabalha a boca como se a boca não tivesse corpo, e todos juntos trabalham tudo como se o corpo e a boca não tivesse cérebro. Né? Então, esse conjunto do processo chamado saúde, ele tem que ser revisto, e nós, dentistas, podemos fazer muito pelas pessoas, né? Não tem a menor dúvida. É um campo absolutamente excitante, espetacular e necessário. Né? Você vê que neurociências, todas as 50 e tal faculdades de odontologia dos Estados Unidos têm a disciplina neurociências já no primeiro ano. Tem a disciplina epigenética, tem a disciplina bruxismo do sono, tem a disciplina apneia. Né? Então, isso aqui, nós vamos ter que ver como é que nós fazemos isso aqui, porque, infelizmente, os avanços no nosso país não têm sido naturalmente dentro da escola, do pensamento, das universidades. Né? Então, isso precisa de mudar. Temos que aproveitar agora e dar uma sacudida geral. Sim, acho que alguém vai nos ouvir, né? O estudo da neurociência, para mim, é fascinante. Estamos entendendo realmente como o nosso cérebro funciona e como ele nos ajuda e como podemos ajudar realmente o nosso cérebro a produzir mais, né? Exatamente. Eu tenho, depois, se você me permite, um comentário sobre neuroplasticidade. Bom, eu queria te falar o seguinte, já conversamos sobre assuntos muito interessantes, né? O que nos leva a pensar qual é a expectativa da odontologia para os novos tempos. O que a gente pode prever aí para essa odontologia que vai reiniciar, eu digo, depois dessa pandemia. Não vamos ser os mesmos. Muita coisa vai mudar. Qual é a nossa expectativa? Essa sacudida ela vai ser muito positiva para nós, né? Porque a nossa expectativa é que a odontologia tem nas suas mãos a possibilidade digamos, a um curto prazo, médio prazo, ter os melhores dias da sua história. Né? Nós temos que nos preparar um pouco melhor para isso. Nós estamos aí crescendo, houve uma boa renovação na jovem odontologia brasileira, com essas questões todas da estética e tal. Foi tudo muito bem-vindo, mas ainda precisamos de ir mais. Precisamos de entrar mais no processo da saúde. Se nós, a partir da formação das universidades, a partir dos centros de formação, das pós-graduações, etc., entrarmos por um caminho, eu tenho a impressão, seguindo as tendências do primeiro mundo, acho que nós temos um grande futuro. Né? Entretanto, se nós continuarmos fazendo só um modismo,
né? A cada ano é uma coisa, depois é a faceta, depois e tal. Se nós formos considerar só as questões do modismo, a nossa profissão, penso que ela não terá uma expectativa tão favorável com essas mudanças todas, porque as pessoas querem agora viver, querem ter saúde, querem ter desempenho. É claro, se tiver o dente bonito e brilhando, melhor, não é? Com certeza. Me diz uma coisa, nós estamos falando sobre o ensino, né? O ensino tem sido afetado diretamente pela crise, não é verdade? Quais mudanças a gente pode prever para esse setor do ensino, da educação? Pois é, a Você já nossa falou dificuldade, bastante. né? A nossa dificuldade é que, de fato, a nossa profissão é uma profissão de contato, né, de procedimento, né, na sua base. Então, o ensino à distância, que é uma realidade irreversível, ele, até certo ponto, é muito bem-vindo, mas, para nós, ele vai ter algumas limitações, evidentemente. Porque quase que o professor tem que pegar na mão do indivíduo, né, para ele ter a destreza da prática clínica. Então, isso, de fato, estamos tudo meio assim, agora, né, meio nebuloso, exatamente qual que vai ser, quais serão as reações, né, da nossa sequência. Você vê, nós temos um país com muitos convênios, temos um país com muita dificuldade de pacientes privativos em relação a honorários. Então, isso, de fato, está assim. Precisamos de acalmar um pouco, reavaliar. Nós agora somos o país da live, né? Todos nós fazemos lives e tudo mais. Até as próprias lives era interessante que nós colocássemos em discussão para onde vamos, né? Escute as escolas, os cursos e tudo mais, porque nós estamos falando de um grandíssimo universo. Quem já frequentou a feira de Colônia, na Alemanha, que durante o congresso anual coloca até uma pista só para aquele congresso, para aquele evento, para pousar jatinhos de executivos da odontologia, sabe que o universo da odontologia é fantástico. Agora, interrogação para todos, né? Essa indústria e tudo mais, para onde vai, né? Então, de fato, era interessante que houvesse essas ponderações todas. Em relação ao ensino que você comentou, nós depois de 40 anos, nós resolvemos colocar um pequeno instituto, né? Um site com o instituto para a gente prestar serviço. Estamos apenas começando, você conhece, e nele, esse instituto, nós estamos explorando muito esses assuntos, estamos trazendo personalidades da área da ciência de vários lugares, teremos muitas surpresas proximamente e queremos oferecer um contributo modestamente para a odontologia brasileira e mesmo para fora. Temos aí vários grupos de amigos dos países todos aqui de língua hispânica, não é? E mesmo lá na Europa, que lá tivemos por muitos anos. Então, esse nosso site, esse nosso instituto, a ideia seria fazer uma conexão de discussão, exatamente tudo que nós estamos discutindo aqui. O ensino, a grade curricular, a questão do mercado de trabalho, né? Apontar possibilidades de áreas futuristas das nossas expectativas. Eu estou aqui com o nosso diretor lá do Instituto, ele inclusive está me fazendo aqui orientação que é para você sortear um curso de 16 horas. Aí, para quem você achar que mereça, aí Ótimo. Um curso de 16 horas online. Então, já está disponibilizado, depois você organiza como fazê-lo, não é? Faz outra coisa, passa o endereço do teu site do Instituto Roberto Maciel. Faz favor aqui, Cristiano. Eu vou pedir para ele fazer esse manejo aqui, passar o site aqui do nosso... Pode falar. É institutorobertomaciel.com. Ele está digitando e mandando para você, mas é www.institutorobertomaciel.com.br. Mas ele está te mandando agora por escrito. E aí, você coordena como que você faz esse sorteio. É um curso de quase 17 horas. É Clínica do Sono e Neuroplasticidade. Né? Maravilha. Então, isso vai para a gente estimular as pessoas. E, lógico, nós vamos agora dar um gás nisso em outros idiomas e vamos trazer pessoas e etc. Muito bom. Você falou alguma coisa sobre a indústria da odontologia. A indústria da odontologia também está mudando muito, né? Eu acho que vai haver uma reestruturação das grandes empresas. As grandes empresas começam a pensar que o que elas precisam é do dentista. Então, em vez de investir
milhões em marketing, eles devem olhar hoje para os cirurgiões dentistas e ver como que elas podem realmente auxiliar o dentista nessa nova fase, e que vai ser muito difícil, dando crédito, melhorando a aquisição de produtos, etc. Né? Eu acho que isso a indústria deve repensar e ver esse ponto. Você não acha? O Marciri, inclusive, essas grandes empresas acharem alguma forma de estimular a pesquisa, né? de dar mais suporte. Olha que há 15 anos atrás eu vivi em Europa, tive uma reunião da Bélgica, a Comunidade Econômica Europeia naquela hora oferecia uma fortuna, alguma coisa perto de 50 milhões de euros, para estimular pesquisas na época para dor. Né? Então, nós, de fato, precisamos que essas empresas... Porque nós somos a galinha dos ovos de ouro para as empresas. Quer dizer, sem o dentista, as empresas, né, elas vão ter dificuldades. Né? Então, empresas e tal, empresas de farmacologia, de tecnologia geral e tal, podiam muito bem, dentro dessa novas expectativas, ver melhor essa questão de professores, né? Professores ganham muito mal, lamentavelmente, não é? E as carreiras todas. Então, há que se fazer uma reavaliação de tudo. E nos Estados Unidos, na Alemanha, em alguns lugares, isso já é bem assim resolvido. Você vê as teses, os projetos e tal, são todos financiados pela empresa privativa. Nós precisamos desse suporte para dar condição de trabalho aos pesquisadores, né? De todas as áreas, mas da odontologia estamos precisando de pesquisadores, de valorizar os nossos pesquisadores, a nossa pesquisa. A gente vê que, na realidade, no Brasil, não há incentivo nenhum aos nossos projetos, aos novos pesquisadores. Eu sinto isso, eu vejo o que é uma área abandonada, não há incentivo nenhum. Você falou nos nossos livros, né? Aliás, temos uma boa surpresa para esse ano, um livro aí que eu acho que vai ser o melhor de todos, mas aqui no Brasil, quase sempre, nós fazemos as coisas pelas nossas próprias condições, né? Porque há questões políticas implícitas e há uma política de que não se valoriza o pensamento, não se valoriza a evolução científica, não é? Então, esse atraso, Moacir, é difícil de nós. Nesse momento, estamos muitas do primário às pós-graduações, salvo raríssimas exceções, evidentemente. Mas nós estamos muito atrasados. Então, eu vejo, não sou pessimista, mas vejo com muita dificuldade o nosso renascimento a partir agora desse novo mundo que está vindo por aí. Né? Porque o novo mundo ele é conhecimento. E nós precisamos de mais conhecimento, evidentemente. Né? Isso, nós precisamos mais incentivo aos pesquisadores, mais incentivos a novos projetos, mais incentivo Olha, me passou aqui uma relação da relação da neuroplasticidade, que eu não tenho tempo de comentar agora, mas eu queria, você pode colocar aqui, eu queria que você visse um livro de ortodontia atual, pode pôr na tela aqui, fazendo um favor, aquele livro de ortodontia, o conteúdo atual desse livro de ortodontia, que eu acho absolutamente espetacular. Ele está colocando aqui, a neuroplasticidade está envolvida na ortodontia muito pesadamente, nesse aqui. Na ortodontia, porque nós temos mutações genéticas para fazer na ortodontia, é impressionante. Nos implantes, evidentemente, nós já estamos falando agora de, entre interrogações, quase que um novo ligamento periodontal, a partir de neuroplasticidade e recuperação, pelo menos parcial, vai indo aqui atrás de um livrinho, fazendo favor, uma recuperação parcial dos mecanorreceptores em torno do do periápice do implante. Então, a neuroplasticidade, na toxina botulínica, quais são as reações do sistema nervoso, enfim, a neurofisiologia, com o conhecimento que está agora, ela está... Até porque, quando nós vamos estudar neurofisiologia, nós temos uma grande área cerebral que é responsável pelo segmento orofacial. Né? Então, pode fazer um favor, põe na tela total. Eu vou te mostrar agora, eu vou tomar a liberdade de te mostrar um livro e o conteúdo do livro de ortodontia com essas novas tendências. Só um segundinho, por favor, põe aqui, Cristiano. Estamos vendo. Olha,
Esse é um livro, então, ó, Neurobiologia e Ortodontia, né? Tratamento da maloclusão através da neuroplasticidade. Olha o conteúdo do livro. Olha, a experiência muda o cérebro, aspectos funcionais e disfuncionais do cérebro, né? Privação sensorial do cérebro. Então, isso são as novas tendências. Quer dizer, isso já é uma realidade, isso já está consolidado. Pronto, que bom, vou ler esse livro. Né? Esse livro, nós vamos... Já reverteu aqui? Esse livro nós vamos trazer de presente para você logo que o coronavírus nos deixar fazer uma viagem. Né? Legal. Mas ele pode ser encomendado e tal, por correio, né? Mas é isso, né? Quer dizer, nós temos a neuroplasticidade, né? E eu tive o privilégio e a sorte de fazer uma grande parceria com um músico erudito brasileiro que está nos Estados Unidos há muitos anos, chamado Ricardo Pérez, que já vem há mais de 15 anos trabalhando sons terapêuticos lá nos Estados Unidos para ativar áreas cerebrais. Então, nós estamos fazendo isso aqui no Brasil para uma série de coisas, para autismo, para epilepsia, para depressão, para bipolaridade. Então, já temos uma boa casuística, já são quase 5 anos, utilizando isso e aperfeiçoando o processo. Esse processo está sendo aperfeiçoado lá no Hospital do Exército Americano em Pittsburgh, com deprimidos do Exército Americano, dos veteranos do Exército Americano. Então, são possibilidades espetaculares. Nos nossos cursos, nós já temos um bom número de colegas já fazendo essas práticas nas suas clínicas. Então, temos terapeutas. Eu tive a oportunidade de acompanhar você, lembra? Num 2 pacientes que a gente utilizou na clínica. Muito bom, muito bom. Sabe que a gente estava esquecendo de dar uma palavrinha sobre uma tecnologia nova que a gente, inclusive, aprendi com você? A termografia. Infravermelha, né? Espetacular. Está se usando hoje, você vê na televisão aí, os coreanos, quando as pessoas vão caminhando, as câmeras de termografia medindo a temperatura das pessoas, mas tem muito mais implicações do que isso, né? Muito pessoal, mais não se esqueçam de implicações. apertar aqui do lado direito embaixo o coraçãozinho para prestigiar a nossa live. Perfeitamente. O Moacir, e talvez uma das vertentes mais importantes da termografia nesse momento, para o nosso caso, é a possibilidade de mensurar a temperatura hipotalâmica, né? Que é onde você tem a possibilidade de avaliar todas as respostas do metabolismo corporal em relação à doença. Então, o chamado Bright Thermal Tunnel, não é? Através da temperatura. E já se sabe que, por exemplo, o sistema linfático só funciona em hipotermia, né? Então, quando nós fazemos o nosso trabalho, temos a monitoração da termografia infravermelha para ver se a nossa terapêutica está refazendo as conexões semelhantes ao sono profundo fisiológico. Então, sensacional, a termografia infravermelha, ela é irreversível no mundo científico, é mais um artefato para nos ajudar, e ela, né, temos aí já cursos de pós-graduação, comandados pelo Dr. Marcos Prioski, aí na Faculdade de Medicina da USP, temos o nosso último livro, né, e já participamos aí em alguns países, muitas grandes discussões acerca do uso da termografia infravermelha. É irreversível, né? É mais uma arma, e uma arma muito tranquila, porque ela é viável para ficar dentro do consultório odontológico, inclusive. Exatamente, por isso que eu queria que você tivesse falado alguma coisa. Roberto, agora nosso tempo já está acabando. Quero só mandar um abraço para a Wanda, que foi ela que fez aí a pergunta sobre como é que anda a termografia infravermelha. Então, super abraço, Wanda. Meu amigo, falta pouco tempo, nós temos agora exatamente 5 minutos para terminar. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para eu terminar. Pois é, Moacir, muito bom. Eu acho sempre, como nós somos muito veteranos, né? Eu agora completo 40 anos de carreira. Olha, temos um livro espetacular chegando agora no segundo semestre, chama-se Maciel 40 anos. Depois nós vamos fazer um barulho. Mas nós, com o passar dos anos, vamos nos tornando um pouco mais cuidadosos, né? Com o que a gente comenta, com o que a gente discute, a responsabilidade de quem ensina ou de quem faz, né, orientações é muito grande, não é?
Então, a curva da experiência nos faz cada vez ficar mais cuidadosos com aquilo que nós propomos. Então, há que se ter uma certa prudência, de fato, porque os jovens, eles vão assim de cabeça, não é? Então, o que eu gostaria de considerar é que, de fato, como eu agora, nesse livro dos 40 anos, estou fazendo uma revisão de uma trajetória histórica né, da odontologia, da oclusão, da ATM e da reabilitação oral e tudo mais, né, nós temos que, de fato, ter não vou dizer o cuidado da sabedoria, do sábio, porque nós vamos aprender sempre, mas é muito razoável que a gente tenha cuidado nos nossos próximos passos, no que nós vamos falar para as pessoas, no que nós vamos falar para os nossos pacientes, né? Porque não sabemos ainda quais serão as novas, né, os novos conceitos de vida, de orientação do trabalho, de orientação de convivência com os nossos pacientes, tudo isso ainda está, né, ainda está no escuro, né? Mas nós não podemos cruzar os braços, já precisamos começar a nos mexer e a discutir para onde vamos e assim por diante, que foi a oportunidade que nós tivemos aqui agora, né? Uma grande discussão. Para onde vamos? Vamos vender saúde, essa é a ideia. Porque, olha, ao que passa, se a cada 10 anos o processo imunológico das pessoas no mundo todo estão cada vez mais, não é, fracas, o nosso processo imunológico está declinando, para onde vamos é assim, ó, vamos melhorar a resistência imunológica da nossa saúde, né? Então, eu agradeço a sua iniciativa espetacular, congratulações aos amigos lá aí dos nossos países, aí, um grandíssimo abraço, de outra vez nós vamos aí falar num bom portunhol, né? E pronto, e que todos tenham, né, a firmeza e a segurança e a fé de que nós vamos sair dessa melhores. Muito obrigado, Dr. Roberto Maciel. Ha sido realmente uma satisfação enorme para todos nós, a todos os nossos amigos da América Latina que entraram, a nossos amigos brasileiros. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos vocês amanhã e na quarta-feira e na sexta-feira, amanhã com o Juan Bazán, do Peru, e outros palestrantes. Muito obrigado a vocês. O nosso tempo está terminando. Dr. Roberto Maciel, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Foi muito interessante e nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Saludos. Saludos a todos. Muito obrigado. Muchas gracias. Nos vemos amanhã. ¿Ok? Un grande abrazo y hasta